Vamos repercutir o coronavírus com uma autoridade médica. Está na linha conosco o doutor Alexandre Kawasaki. Ele é pneumologista do ICESP, Hospital das Clínicas, do Albert Einstein e também do Hospital 9 de Julho. Me acompanha nessa conversa aquele que a produziu, o repórter Caio Melo. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso Festa Gazeta, hoje completamente voltado para o jornalismo. Um prazer falar com o senhor. Doutor Alexandre? Eu que agradeço o convite aí, é um prazer estar aqui. Alô, tá me ouvindo? Sim, doutor. Alô? Oi, doutor, te ouvimos bem, ouvimos bem o senhor. Há só um delay aqui, um atraso em relação à velocidade com que a minha mensagem chega até o senhor. Quem conversa com o senhor nesse momento sou eu, Leonardo Levati, o Caio está aqui ao meu lado. Enfim, eu destaco o prazer que é recebê-lo. E de saída, eu gostaria de perguntar ao senhor... Naturalmente que quando vivia o coronavírus, Covid-19, uma fase embrionária, as autoridades médicas lançavam uma atenção, uma certa postura de alerta para que se tomasse conta dos acontecimentos, para que se acompanhassem as atualizações. A questão foi ganhando bastante relevância e o mundo, em alguma medida, quando a OMS declarou pandemia, entrou num estado absoluto de alerta. O senhor entende que subestimou-se o coronavírus, Covid-19, quando os primeiros relatos começaram a acontecer na China e por isso a conta está chegando ainda mais alta para todo o planeta? Ou entende que tudo aconteceu como o dia a dia permitiu que acontecesse? Qual é a opinião do senhor, doutor? A minha opinião é que nós todos subestimamos. E eu estou falando nós, não só aqui no Brasil, mas o mundo, né? A gente vê o que está acontecendo na Itália e, assim, relatos de pessoas médicas, né? A gente tem contatos com médicos lá e fica muito claro o quanto que tanto a população médica quanto a população local subestimaram o impacto que isso podia trazer tanto para o serviço de saúde como para a economia como um todo, né? E é por isso que eu acho que nós temos uma chance de ouro de tentar minimizar isso, porque a gente já tem a experiência de outros lugares e aqueles lugares que tiveram o quadro mais descontrolado foram os lugares que subestimaram a doença. E a gente não pode subestimar. Então, eu acho que as medidas que a gente está fazendo, elas estão certas. A gente precisa realmente orientar isolamento domiciliar, nada de ir para a praia, para barzinho, para essas coisas. E precisa ficar em casa. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer e levar tudo muito a sério. Doutor, é importante pontuar a diferença entre quarentena e férias. O povo brasileiro, culturalmente, costuma ser muito brincalhão, costuma fazer festa em momentos até inapropriadíssimos, como é o caso. E algumas pessoas têm confundido o conceito. Nas redes sociais, chegaram para mim algumas manifestações hoje, alguns jornalistas me encaminharam, de pessoas que estão subestimando até mesmo as precauções exigidas protocolarmente por autoridades da saúde, entendendo que quarentena seria um sinônimo de férias. Eu gostaria de ouvir a palavra do senhor, naturalmente que não é férias, muito pelo contrário, mas nada como um pneumologista para reafirmar isso. Por favor, doutor. Na verdade, a gente teve alguns exemplos no mundo prévios de grandes epidemias, né? Eu estava lendo um estudo sobre a epidemia de 1918, que foi a gripe espanhola, que foi logo depois da Primeira Guerra Mundial e dizimou em torno de 20 milhões de pessoas. Isso não deve acontecer porque hoje em dia a gente tem capacidade de cuidados muito maiores. Mas o que foi que eu li que eu achei interessante? Cidades que realmente fizeram quarentena, eles tiveram um número tanto de infecções como de mortalidade muito menor do que as cidades que não fizeram a quarentena conforme a gente está orientando. E, inclusive, teve cidades, tipo St. Louis, que ao invés eles fizeram uma quarentena, eles seguiram a risca, depois eles relaxaram e aí eles tiveram um segundo pico da doença. Então, assim, a gente precisa ter a quarentena e precisa fazer tudo certo. Na Itália, a gente teve esse exemplo também em duas cidades diferentes lá na Lombardia. Uma cidade que fez as orientações de acordo como deveriam ser da quarentena, de realmente se isolar, e lá teve um controle bem adequado da doença, enquanto que outra assim, achou que quarentena fosse férias, e eles estão sofrendo bastante com o número de casos e com a gravidade de casos lá.
Nós estamos conversando com o doutor Alexandre Kawasaki, ele é pneumologista do ICESP Hospital das Clínicas, do Hospital Albert Einstein e do Hospital 9 de Julho. Doutor, eu gostaria que, especificamente nesse momento, o senhor comentasse o que é que está em jogo. Muitas pessoas alegam com alguma tranquilidade sem base que a doença ela não tem altas taxas de letalidade. Claro, cientificamente, até onde se sabe, de fato não tem. Por outro lado, e é esse o meu ponto, o que está em jogo parece ser o controle da demanda por leitos hospitalares e da pressão da rede hospitalar que um descontrole dessa pandemia poderia resultar. O senhor corrobora com essa leitura e acrescenta o que a esse cenário? Eu acho que esse é exatamente o ponto. Se a gente for ver números crus, né, o número de mortes no mundo, ele é muito menor ao número de mortes diárias, por exemplo, por infarto, né? Todos os dias morre muito mais gente por infarto do que teve a quantidade de pessoas mortas por coronavírus no mundo inteiro. Mas o problema não é esse, a gente não está atrás disso, a gente está querendo fazer com que as pessoas que têm um infarto consigam ser bem tratadas, porque com a inundação dos casos de coronavírus, as outras doenças que a gente poderia tratar muito bem, a gente não está conseguindo tratar. A gente está falando de uma doença que em números, assim, é tudo um número muito estimado, mas que em números estimados, 80% são quadros leves, mas a gente tem 20% de quadros graves. Se a gente falar que precisam de quadros moderados a graves que precisam de internação. Se a gente falar em 20% de internações para 1 milhão de pessoas, por exemplo, que é 10% da população de São Paulo, ou seja, se 10% da população de São Paulo pegar a doença e desses 10%, a gente tiver 20% de necessidade de internação, a gente está falando de 200 mil internações. Isso, num período curto de tempo, é impossível que a gente consiga num serviço quer público, quer privado. Então, a gente precisa reduzir esse número de casos novos para a gente conseguir tratar adequadamente tanto os quadros novos do Covid, quanto os quadros das outras doenças que continuam matando. Eu acho que esse que é o ponto. Com certeza, doutor. Inclusive, hoje nós tivemos a notícia do primeiro óbito, né, aqui em São Paulo e no Brasil também, né, um homem de 62 anos já estava internado no hospital particular e ele tinha histórico de diabetes e hipertensão. Agora, quais doenças crônicas ou quadros que podem colocar as pessoas no grupo de risco justamente do coronavírus? Eu posso te falar em matéria de dados e outro de especulações, tá? De dados científicos que a gente consegue ver é basicamente idoso, com pressão alta, doenças cardíacas, diabetes e doenças pulmonares, certo? Vamos dizer que esse é o principal grupo de risco. Certo. Mas é muito intuitivo para nós médicos que pacientes que também tenham outras doenças crônicas, tipo renal crônico, ou pacientes que usam medicações que reduzem a imunidade, tipo pacientes que têm doenças reumatológicas, até doenças que diminuam a neurológica, diminuam a capacidade neurológica do paciente, podem apresentar quadros graves, né? Mas isso é muito mais intuitivo. Provavelmente, ao longo das próximas semanas, a gente deve ter melhores informações sobre os grupos de risco. Então, por enquanto, a nossa recomendação é quem tem doença crônica e quem é idoso, especialmente acima de 60 anos, tomar muito cuidado. Doutor Alexandre, alguns países, um deles é a Coreia do Sul, tem apostado em exames facilitados para aferir se a pessoa tem o Covid-19 ou não e, sendo positiva a constatação, em confirmando-se que aquela pessoa tem Covid-19, o isolamento imediato. E essa postura tem sido elogiada no caso de países como a Coreia do Sul, porque isso tem ajudado muito no controle da epidemia, da pandemia, já classificada pela OMS. O Brasil até aqui não manifestou nenhum aceno para o fechamento de suas fronteiras, como outros países também fizeram. E também diz que não há condições estruturais para que se promovam exames para toda a população, com consequente isolamento em caso confirmado desses exames se viabilizados. O senhor entende que a postura do Brasil até o momento, sob o ponto de vista da saúde pública, é uma postura adequada? Ou o país deveria, sim, por mais difícil que seja, buscar o fechamento das fronteiras e tentar viabilizar esse exame específico para todos os cidadãos, de modo a conter a pandemia? Qual a perspectiva do senhor nesse sentido?
Eu acho que fechar a fronteira é uma decisão extremamente complicada, principalmente para um país do tamanho do Brasil, né? Então, se a gente for olhar outros lugares, é muito mais importante você fechar para evitar que vá para outros países do que exatamente chegar, porque, na verdade, a pandemia já chegou. Já existe contaminação entre brasileiros, né, que não foram para nenhum outro lugar. Então, falar sobre fechar a fronteira, eu acho que é uma coisa muito complicada. Mas, agora, por outro lado, a gente fazer testes em todos os pacientes, eu acho que deve ser realmente, para o Brasil, virtualmente impossível, por diversas razões. Acho que a primeira é porque é caro, né? Isso inclui um custo. Quem é que consegue pagar esse custo? A gente vai pegar esse custo e transformar o custo do tratamento, do cuidado desses pacientes para fazer um diagnóstico, muitas vezes é muito importante do ponto de vista epidemiológico, mas que talvez isso não mude muito no controle da doença, entendeu? Se a gente for pegar a recomendação do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, que é o órgão principal americano dessa parte de epidemiologia, lá eles mesmos recomendam que os testes devem ser feitos em todos, mas que se os países, né, os locais, não tiverem condições estruturais de fazer os testes em todo mundo, o aceitável é fazer nos quadros graves, entendeu? Então, eu não tenho dados sobre como é que está a parte econômica do Brasil em relação a isso. Eu acho que também deve ser muito difícil dizer qual é mais custo-efetivo. Acredito que, dentro das condições do Brasil, eu acho que essa decisão é mais correta, sim. Estamos conversando com o Dr. Alexandre Kawasaki, ele é pneumologista do Hospital das Clínicas, Albert Einstein, e também do Hospital 9 de Julho, e repercute conosco todos os efeitos relacionados ao coronavírus e ao controle desta pandemia, especificamente no Brasil. Brasil, cujas dimensões são continentais, Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, Brasil que apresenta desafios de viabilidade que outros países não apresentam, como a fala do Dr. Alexandre contemplou nessa última resposta. O Caio Melo agora aborda a perspectiva, o que é possível projetar em relação ao desenvolvimento dessa pandemia. Pois não, Caio? Doutor, muitos comentam que nas próximas semanas, talvez nas próximas 2 semanas, vai haver realmente um pico, né, dos casos de coronavírus, um aumento exponencial que já está justamente começando nesta semana agora. Como que o senhor entende essa questão? Esse pico realmente deve acontecer e a partir dele, por exemplo, depois dessas 2 semanas, haverá uma diminuição, os casos ficarão estáveis? É possível traçar essa linha, esse panorama ou ainda não é possível determinar isso? Eu acho que isso vai depender muito da forma como a gente conseguir reagir. É aquilo que eu falei antes. A gente está com ouro nas mãos, né? É uma oportunidade muito, muito especial que a gente tem agora e isso vai definir nossas próximas 2 semanas, tá? Então, eu vou te falar baseado numa curva de casos novos em Wuhan, na China. Uhum. A partir do momento que eles fizeram o fechamento, né, o lockdown completo, né, o isolamento, você ainda continua vendo um aumento do número de casos, até algumas 2 semanas depois haver uma estabilização com a queda. Mas aí você pergunta, isso teve efeito? E aí a resposta é que sim, teve efeito. Só que você precisa fazer uma análise retrospectiva. Porque o que acontece? Se você pegar o tempo de incubação, o início dos sintomas e o diagnóstico, você vai ter aí em torno de 10 dias. Até que o paciente seja confirmado como caso, mas ele não é caso, ele já é caso há 10 dias. Então, quando você faz essa mesma curva e você coloca ela, faz uma estimativa de que se realmente a hora que eles fecharam, você tivesse número real de casos, você vê claramente que na hora que eles fizeram o isolamento, o número de casos estagnou e começou a cair. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente agora conseguir realmente fazer o isolamento, a perspectiva é que a gente consiga estabilizar o número de casos e ter uma queda, o número de casos real, tá? Não o número de casos confirmados. O número de casos confirmados com certeza vai aumentar. Uhum. Mas se a gente conseguir bloquear agora o número de casos reais, que a gente não tem como medir, ele vai provavelmente entrar numa estabilidade e começar a cair daqui a 2 semanas. Entendeu? Perfeito, perfeitamente. Entendemos aqui, doutor. Me cabe agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor conseguiu dedicar à Rádio Gazeta Online e perguntar, houve algum ponto, alguma questão que nós não abordamos
cujo conteúdo o senhor gostaria de abordar, ou alguma mensagem final que o senhor gostaria de passar para o nosso público? Sim, eu gostaria. A primeira é que eu acho que a gente precisa de informações. A melhor forma que a população tem para se defender do que está por vir é através de informação. E aí, baseado nisso, eu e meus colegas de consultório, a gente resolveu fazer hoje uma live no Instagram. E aí eu queria poder falar e colocar para vocês da rádio que a gente vai fazer isso no nosso perfil da clínica, que é @CDRA Clínica. Desculpa, Clínica CDRA, @Clínica CDRA. C de casa, D de dado, R de rato, A. Ou então no meu perfil, que é o @Dr. Alexandre Kawasaki, tudo junto. E o Kawasaki é KAWASSAKI. Ou na doutora Carolina Salim, que é DRA.Carolina Salim, tudo junto. Ou doutor Rodrigo Atanásio, que é o Dr. Atanásio com TH e Z. Obrigado. Tá dado o recado. Nós é que agradecemos ao senhor, doutor. Nós é que agradecemos ao senhor e, de fato, a maior arma que a população pode ter a seu favor é a informação qualificada, checada, embasada, que respeite os protocolos da relevância pública, de compromisso público. Conversamos com o doutor Alexandre Kawasaki, pneumologista do Hospital das Clínicas, do Hospital Albert Einstein e do Hospital 9 de Julho. 2h50. Nós vamos agora para o nosso balanço das últimas. Na sequência tem break e na volta mais informações, mais atualizações no sentido de saúde e os impactos do coronavírus, desta pandemia que o Brasil está enfrentando. 2:50.